Com 8 anos de idade, eu já frequentava o catecismo. Com 9 anos de idade, eu li a Bíblia Católica inteira. A minha mãe era empregada doméstica e a patroa dela deu a Bíblia para minha mãe, emprestou a Bíblia para que eu pudesse ir para o catecismo. A Bíblia Ave Maria. Eu li a Bíblia Ave Maria de capa a capa, sem entender nada. Mas enquanto os meninos iam brincar, eu ficava lendo aquilo. E isso me mexeu comigo. Ao ponto de, com 10 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão. Acho que fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade, porque eu tenho que ter 12 anos. Ah, é? Eu fiz com 10 anos por conta de tudo isso. Pediram autorização na Diocese de Franca, que era a diocese que cuidava das igrejas ali do interior de São Paulo, e eu me tornei um coroinha do padre naquela época, né? Então, tudo na minha vida foi muito precoce. O que eu estou te contando aqui, eu dei essa entrevista para o Cabrini. Cabrini foi na minha cidade, fez uma entrevista comigo sobre isso, e eu levei ele nos lugares. Tá. E o que é mais interessante, ele filmou a igreja, tem lá a paróquia Cristo Rei, tem a torre, só que quando filma, não tem sino. Por quê? Nunca teve o sino. Como nunca teve Os sino? fazendeiros que davam os sinos para a igreja, o fazendeiro que ia doar o sino para aquela paróquia, morreu. E os filhos não quiseram doar. Então foi feita a igreja, tem a torre, não tem sino. Então você não escutou sino? Eu Quer dizer, você escutou sino, mas não era... Não existia sino. Por isso que eu disse que é por isso transcendental. É algo espiritual. Algumas pessoas podem não acreditar, podem achar que isso é loucura, né? Mas o cristão verdadeiro, ele acredita em milagres. Ele acredita no sobrenatural. E assim começou a minha vida. Então, com 10 anos de idade, eu dava aula de catecismo dentro da Igreja Católica. Aí fui chegando naquela fase da adolescência, né? Aí eu conheci o bailezinho, na nossa época chamava brincadeira. Os amigos iam numa casa, afastavam o sofá, botava aquelas caixas de som desse tamanho, Na minha época aqueles discão. na garagem. Colocava a lona preta na garagem. A lona para cobrir? É. Jogava serragem no chão, não? Não, lona no portão. Ah, no portão. Para fechar a casa. Para fechar, Então, a nossa fazia essas brincadeiras, levava uma caixa de som, aqueles discão, aqueles LP, né? E a gente ali para brincar, dançar. Quando comecei a conhecer isso, eu fui me afastando, né? Da igreja católica. Bebendo. Comecei a beber com 12 anos. Aí, família pobre, né? A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. E eu comecei a andar com gente que não devia. Morava em periferia. Todos os meus amigos, com raríssimas exceções, os que eu não enterrei, estão presos. Caramba. E os que não estão presos foram parar em cadeira de roda, em confronto com a polícia. Caramba. E os que não estão em cadeira de roda estão dentro da igreja onde eu pastoreio. E hoje eu tenho um grupo da minha infância que se converteram me ouvindo pregar. São meus discípulos, estão dentro da igreja comigo, né? Então eu venho desse subúrbio, dessa pobreza toda. Com 13 para 14 anos, eu estava afundado nas drogas. Não tinha dinheiro para comprar as drogas. Mas como eu sempre fui muito expansivo, os meninos ricos estudavam com os meninos pobres, eu era o que chamava atenção. Então os meninos que tinham condição me chamavam para as brincadeiras e ali começaram a me dar. Eu comecei com a maconha, fui a cocaína e chegou um ponto que eu cheirava cocaína igual a gente respira oxigênio. Caramba. Aqui. Desci ao fundo do poço. Nesse período, uma pessoa com quem eu trabalhava, eu era guarda-mirim nessa época, não sei se você conhece isso. Não, o que é guarda-mirim? Guarda-mirim lá na nossa cidade nós tínhamos o Rotary Club e o Lions Club. E eles criaram uma associação para cuidar de meninos pobres. Meninos e meninas. Não, na época era só meninos, depois expandiram para as meninas. Meninos, filhos de mãe, tinham que passar por uma triagem. Filho de mãe solteira, que não tinha menos de 2 salários mínimos por família, renda muito baixa. E esses meninos eram catalogados e a gente era contratado. A gente ganhava 80% de um salário mínimo. E tínhamos instrução militar. Eu tinha uniforme, por isso chamava guarda-mirim. Eu tenho até hoje meu uniforme guardado. Gosto quando eu vou na minha mãe é uma senhorinha muito simplória, né? Não sabe ler nem escrever, até hoje minha mãe. E ela diz assim, meu filho, o seu aliforme está aqui, viu? Está guardadinho o seu aliforme. Um dia eu vou postar meu aliforme nas mídias sociais para as pessoas verem.